Quero agradecer a presença de todos, em especial a doutora Maria do Socorro, o Samaritano, a equipe do Samaritano que vem nos trazendo aí tantas palestras, sempre esclarecendo, sempre nos ajudando. Bom, boa tarde, obrigada pela presença, encontrei uma amiga querida aqui já, né? E a gente vai falar sobre a prevenção e diagnóstico, porque esse mês, né, é o mês mundialmente para o combate do câncer de mama, que foi criado pela Susan Komen nos Estados Unidos. E é só para a gente lembrar que todo ano a gente tem que cuidar da gente um pouquinho e não esquecer da gente, e para a gente poder cuidar dos outros. E os homens, apesar de ser só 1% dos cânceres de mama, eles são importantes, porque muitos deles acabam encontrando alterações na mama da sua companheira, da sua esposa, e aí eles fazem, olha, vai fazer seus exames. Eu tenho muito marido que fala, você já fez seus exames, já se cuidou, cobra da mulher. Isso é bem legal, essa parceria. Então, como a Carol falou, né, sobre o Centro da Mama, lá do Hospital Samaritano, é um grupo que está sendo formado, já tem uma equipe multidisciplinar que para tratar de doenças da mama precisa envolver radioterapia, oncologia, fisioterapia, anatomia patológica, tudo dedicado às doenças da mama. Então a gente vai fazendo, na verdade, um bate-papo, porque senão todo mundo tá ficando com fome, e aí senão a gente acaba, né? A gente vai falar sobre prevenção. Então esse é o Centro da Mama, são os colegas, a gente tem a doutora Carla, que ela é a médica da imagem, ela que faz os nossos exames de imagem, tem o doutor Lavoisier, que é da radioterapia, a doutora Maria do Carmo, os outros colegas mastologistas, a Daniele, a Cíntia, o Silvio, o outro radioterapeuta, e os Rodrigos, e o nosso oncologista clínico, que é o doutor Paulo Varela. Bom, então a gente vai falar sobre prevenção e diagnóstico. Isso é importante, que a gente nunca deve desistir. Isso é uma frase do Churchill e é uma coisa que eu uso na minha vida todos os dias. Apesar de estar difícil, da gente ter pego um táxi que o homem falou, nós vamos dividir o país. Não, a gente não vai desistir do nosso país, eles são nossos empregados e a gente está aqui para viver a democracia e para, independente de quem votar em quem, a gente ser feliz. Então a gente nunca vai desistir da nossa saúde, de ter melhores ações e de ser feliz. Isso que é importante. Bom, por que é importante falar sobre câncer de mama? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% das doenças poderiam ser evitadas se a gente fizesse um diagnóstico precoce. E que 95% dos tumores de mama, quando eles são detectados precocemente, a gente tem uma taxa de 95% de cura. Ou seja, se a gente detectar bem no comecinho, a gente vai não morrer dessa doença, né? Como em tudo na vida, né? Então, o câncer de mama tem essas características. Opa, acho que eu fiz errado. Aqui. E aí a gente sabe que mundialmente, mais ou menos mais de 1.380.000 casos novos são detectados anualmente. E no nosso país, a gente vê que não é diferença. Que a incidência de câncer de mama tem aumentado mundialmente. Então as pessoas perguntam, mas o câncer de mama realmente tem aumentado? Sim, a incidência tem aumentado. Saúde. Mas a gente viu que tem vários avanços que são direcionados para a gente poder tentar detectar essa doença numa fase muito inicial e ter uma taxa de curabilidade. Então a gente não pode ter medo, a gente tem que não desistir e ir atrás no diagnóstico e fazer a prevenção. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer do nosso país, foram estimados para o ano de 2014, então é uma estimativa, 57 mil novos casos de câncer de mama. Ou seja, 20% dos casos que acometem as mulheres. No homem, ele estava falando, segundo o INCA, a próstata é o principal caso de câncer, seguido pelos casos de tumores relacionados ao fumo, principalmente traqueia, bronquipulmão. Infelizmente, na nossa população, a gente vê que os tumores de intestino, eles têm sobreposto os tumores de colo de útero. Então, uma prevenção é importante de se efetuar colonoscopia ou pesquisa de sangue oculta a partir dos 50 anos para a prevenção do câncer de intestino, que é uma doença extremamente prevenível, apesar de ser exames às vezes um pouco incômodos, mas que são significativos para serem efetuados na população, tanto feminina quanto masculina. Então, a gente fala de mama, mas a gente tem que ver a pessoa como um todo, né? Nós não somos só uma mama, nem somos só intestino, nós somos um todo. E é importante falar também, por que a gente fala tanto em fazer prevenção e diagnóstico precoce? Porque as fases da doença, então, por exemplo, tem uma paciente que chega com um carocinho na mama. Então, dependendo da fase que ela achou aquela doença, se foi detectado pela mamografia ou foi detectado no autoexame ou pelo médico,
ela vai dividir aquela doença em fases. Então, as fases ou estádios da doença são de 0 a 4. E aqui é um gráfico de curva de sobrevida. O que é isso? Todas as pacientes estavam aqui, 100% vivas no ano hoje. Aí, elas foram divididas segundo o estadiamento. Então, aqui é um tumor bem no comecinho, um tumor até 2 centímetros. Aí, esse tumor já é um pouquinho maior, já tinha um comprometimento na axila. O tumor ficou maiorzinho ainda, ou ela já chegou numa doença que ela já tinha doença que localmente ela já tinha metástase para alguma região do corpo. Então, a gente comparando, a gente vai ver em 10 anos o que aconteceu. Então, todo mundo chegou aqui. Em 10 anos, quem chegou no tumor muito no comecinho, a sobrevida era de quase 100%. Ou seja, quanto mais inicial, mais importante é a taxa de sobrevida. Já, infelizmente, apesar dos avanços que a gente teve com a quimioterapia, a gente vê que a taxa de sobrevida para as mulheres que, elas tinham uma doença já avançada, que tinha uma doença em outro sítio, um pulmão, osso ou fígado, infelizmente a gente tinha 10% delas vivem em 10 anos. Então isso não é para assustar, é para lembrar que a gente... Morrer nós vamos todos, isso é uma grande realidade, mas a gente quer morrer bem velhinho, e a gente quer ter qualidade de vida, que é o mais importante. Então, se a gente detectar uma doença em que essa incidência tenha aumentado, se a gente detectar numa fase inicial, a gente não tem que se assustar, a gente tem que acreditar que vai ter uma curabilidade muito alta, e é uma verdade, né? Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interromper, pode, né? Acho que não tem problema nenhum. Agora, no nosso país, infelizmente, a gente ainda detecta doenças em estádios mais avançados. Aqui é uma pizza, que a gente chama, né? E a gente dividiu em fases. Então, a gente vê que os tumores que são aqueles que são 3, ou seja, tumores um pouquinho maiores, que medem 3 centímetros, acima de 5 centímetros, ou que tem uma axila doente, eles são 40% praticamente dos nossos tumores. E isso pode ser uma das explicações do porquê que a nossa taxa de mortalidade, infelizmente, ainda é alta. Então, na população norte-americana, em que eles têm apesar de várias controvérsias, mas eles investem muito na prevenção, eles veem que a taxa de mortalidade está caindo. E no nosso país, a nossa taxa de mortalidade foi estimada mais ou menos de 13 mil casos. Então, se a gente teve 57 mil casos novos, mais 13 mil de mortalidade, ainda é alto, e provavelmente deve ser alto porque se detecta a doença numa fase ainda tardia, que não vai ser o caso de pessoas que conseguem. Todos nós aqui temos um papel de ser o quê? Divulgadores de conhecimento. Então, lembrar, olha, não é ser chato nem pegar no pé, mas lembrar da prevenção da doença, né? Então, por que a gente acredita que teve um aumento da incidência mundialmente? Melhor técnica para detecção, as mamografias, principalmente a digital, outras técnicas de mamografia, elas estão muito melhores. Aumento da expectativa de vida. A gente sabe que a população brasileira, as mulheres têm vivido agora 74 anos. Há 20 ou 30 anos atrás, a média era de 60, 50 anos. Então, a gente vê que quanto mais se vive, maior a chance de, a gente vai explicar o que é o câncer, de você ter uma doença. Melhor avaliação da região que a gente mora. Então, por exemplo, tinha uns orientais que moravam no Japão. Aquelas mulheres que migraram dos Estados Unidos, por exemplo, adotaram hábitos de vida, aquela comida mais junk, que eles chamam, né? Comida mais sanduíche, mais gordura, elas tiveram o quê? Um aumento da incidência do câncer de mama, coisa que não tinha no país de origem. Porque provavelmente hábitos de vida estão relacionados com o aumento dessa incidência. E mudanças no nosso estilo de vida. Então, as mulheres querem ter filhos mais tardiamente, elas acabam usando mais um período maior, quiseram tomar mais hormônio, reposição hormonal, que tem uma associação com câncer de mama, se utilizado acima de 5 anos. Não quer dizer que o hormônio dá câncer. Quer dizer que se você usa na menopausa a medicação, pode aumentar o risco de desenvolver um câncer de mama. Então, isso tudo vai fazer com que a gente mude a incidência dessa doença. E aí, então vamos falar o que é a mama. Então, a mama, ela é uma glândula hormônio sensível. O que quer dizer hormônio sensível? Ela muda durante o mês. Então, a gente às vezes está menstruando, principalmente as que menstruam, a gente vê que no pré-menstrual a mama tende a doer, encaroçar, porque ela foi feita para amamentar. Então, a mama tem toda a simbologia da feminilidade, da sexualidade, mas ela primariamente foi feita para amamentar. E como que ela é lá dentro? Isso aqui é um corte da mama da gente, tá? Então, na lateral é um corte. Então, ela é formada a pele, aí tem a gordura,
tem os canaizinhos da mama, que são chamados de ductos, que são eles que transportam o leite, o saquinho do leite, que são os lóbulos, e a gente sabe que os tumores de mama, eles começam aonde? Na unidade do ducto, que termina para o saquinho do leite. Então, 90% deles são aqui, no ducto. Então, lá dentro, ele é revestido por uma camada de células, um tapetezinho. Isso é o normal dele. Quando essa célula a gente vai ver, por vários motivos, ela começa a crescer e fica diferente do normal, aí é o câncer. Então, quando a gente tem uma célula que cresce, mas ficou diferente, mas só está lá dentro do canalzinho do leite, é o tal do carcinoma, ou do ducto, ou do saquinho do leite, que é do lóbulo, in situ, no local. Quando ela rompe, quer dizer um invasor. É aquela lesão que essa pode, sim, dar uma doença em alguma outra região do corpo. Então, é o carcinoma invasor. Oi? Então, a gente pode detectar, então a mama normal, ela está aqui. Aí a gente vai poder detectar as alterações relacionadas com as células diferentes, que são células atípicas. Por exemplo, se você tem eu vou explicar mais ou menos numa mamografia, você tem uma alteração que apareceu. Por exemplo, o que é muito comum hoje em dia, com o melhor da técnica, é detectar calcificações. Essas calcificações, 70% não são nada. Mas se você detecta uma calcificação e às vezes você tem uma célula atípica, isso quer dizer que você tem um risco relativo, ou seja, aumenta um pouco em relação à população, é um sinalizador para ter um câncer de mama no seu futuro. Agora, se você tem, por exemplo, um grupo de microcalcificações, eu tive essa grande pergunta, é aquela tal da carcinogênese, que são fatores ambientais, intrínsecos da gente, genéticos, são fatores de genes que controlam o crescimento celular e mutações. Então, são fatores multivariáveis para isso. Então, quando a gente souber um preciso, tenha certeza que esse daí vai ganhar um grande prêmio no futuro. Acho que ela queria fazer uma pergunta. A gente quer saber isso, né? No caso de quem já está na menopausa e não toma hormônio, nem não faz reposição, tem um risco acentuado ou não? Então, o risco, lembra que eu falei? A gente está envelhecendo. Não. Então, o fato de não fazer reposição hormonal não aumenta a chance ou protege? Então, a reposição hormonal a gente sabe que seria um fator de risco. Seria um a mais para aumentar o seu risco. Mas não quer dizer que você vá ter tomando hormônio também. Entendeu? Quando é que elas começam a invadir? Então, o carcinoma invasor, ele rompeu aquele saquinho do leite ou canalzinho do leite. Essa célula que invade, ela pode, dependendo da fase da doença, então lembra que eu falei que tem os bem no comecinho? Se lá no comecinho ela pode ir principalmente para onde? Para a axila, que é a região de drenagem. Então ela vai tanto para vasinhos de sangue, linfáticos e vasinhos venosos, né? E aí, essa doença, às vezes a gente pode ter, aquele tumor já pode ter lançado na circulação, às vezes, microcélulas, que a gente não sabe por que essa célula algum dia vai ter chance de algum dia dar uma doença em algum órgão, que nem pulmão ou se fígado. Só que, baseado nas características daquele tumor, se, por exemplo, saber se é um tumor, se é hormônio sensível, se tem uma proteína que 30% dos tumores têm, você vai dar um tratamento para evitar que essa doença reacenda. Mas a grande pergunta é essa no mundo hoje, é saber quem precisa de tratamento numa doença inicial e as formas de tratamento que a gente tem. Então, a gente tem que conhecer o mau elemento, a gente tem que saber como é que ele é. É isso que a gente está buscando, entender a forma dele molecularmente falando, conhecer a carinha dele. Nos anos 70, eu trabalhava no INSS e atendia mais a questão de perícias médicas. Eu não vi nenhum caso de câncer de mama. No entanto, agora, 40 anos depois, voltando à cidade, tem muita gente com câncer de mama. Por quê? Então, a gente acha, provavelmente, acho que você não viu, que são a demografia, são os hábitos de vida que mudaram, melhores técnicas para detecção. E provavelmente tem coisa que a gente não sabe direito. A gente não sabe o ar que a gente respira direito, quais são essas influências. Então, tudo isso leva a um aumento dessa incidência. Provavelmente é isso. Né? Ela queria fazer uma pergunta. Nos casos quando tem que retirar a mama total, qual a prática que tem sido adotada e que seja mais eficaz? Já
fazer um implante, transplante, sei lá como é, ou simplesmente deixar recuperar e depois fazer a recomposição? Então, cada caso é cada caso. Então, por exemplo, o paciente, o tratamento cirúrgico é para controle local da doença. Então, eu posso, se a doença for passível de um tratamento conservador, que você não tira a mama, é conversado com a paciente se ela quer conservar a mama, se ela quer tirar a mama, que é o direito dela. Se ela quer tirar a mama, a gente sabe que qual é a diferença de conservar e de tirar a mama? Quando a gente tira a mama, a chance de volta local é um pouquinho menor do que quando preserva. Então, os dois têm a mesma sobrevida. Bom, ela tem uma doença que tem que tirar a mama, então eu tenho que saber por que eu tirei a mama, se vai precisar de radioterapia. Geralmente, a gente indica uma reconstrução imediata. Quando a gente não faz essa reconstrução, quando são tumores que são muito avançados localmente e que você às vezes tem que não postergar o tratamento, fazer logo radioterapia ou controlar para a doença local, ter um controle daquela doença local mais efetivo. Aí espera mais 1 ou 2 anos para fazer a reconstrução. Mas hoje em dia, boa parte você pode fazer uma reconstrução imediata. Ou também tem que ver as condições clínicas da paciente. Se ela é muito obesa, se ela é hipertensa ou diabética. Aí você tem que ver muito bem e ver o que ela espera também daquela. Porque não é uma estética, é uma reparação, né? Por que existem diferentes tipos de câncer em diferentes órgãos? Porque são diferentes tipos de células, né? Então a gente tem a célula da mama, é a célula do epitélio. Aí lá na mama também a gente pode ter um tumor que é raro, que são sarcomas, que é aqui, quer ver, ó? Vê aqui. Que a gente tem, tudo depende da célula que começou. Então a gente pode ter os carcinomas, que são do epitélio, que o epitélio é aquilo que reveste, cadê minha maminha aqui? Está aqui. Aqui. Então, aqui dentro a gente tem o tal do epitélio, né? Que é isso aqui. Então, aqui a gente fala que é adeno. Aí, aqui a gente tem a gordura. Aqui a gente pode ter um tumorzinho chamado sarcoma. Então, a gente pode ter na célula muscular, são vários tipos de célula. Tem fibroblasto. Então, dependendo da região que você tem um tumor, você tem um tipo de tumor e tem uma forma que ele reage, uma forma específica de tratamento. Será que não é possível localizar uma razão, vamos dizer, O que você acha? Hoje em dia a gente está buscando estudar muitas células precursoras de todas as células, né? Mas aí eu já não sei falar. Eu sei que para a mama a gente está tentando estudar aquela célula que, de repente, origina tudo, mas é que nosso corpo é feito de vários tipos de células. Então, por exemplo, o câncer de boca é muito cigarro, o cigarro faz um fator. O cigarro vai lá, eu dou câncer, que nem você perguntou, o hormônio vai lá e leva câncer? Não. Mas o cigarro vai lá e fala, é câncer, entendeu? Então, e cada célula reage de uma forma. Então, você tem vários tipos de células pelo corpo. Queria fazer 2 perguntas. A isoflavona de soja é considerada reposição hormonal? E também sobre a gânglios na axila, se é sinal de câncer, porque meu filho estava com um problema de dor na axila. A isoflavona é um fitoestrogênio, então ela também atua na glândula mamária. Eles diziam até que ela era protetora, mas assim, por exemplo, ela não é tão boa para os sintomas da menopausa. Tem mulher que ajuda e tem mulher que não ajuda. Paciente com câncer de mama, por exemplo, ela não deve tomar o fitoestrogênio, que é a isoflavona. Inclusive, ela compete com um inibidor do hormônio. Então, por exemplo, se a gente dá o tamoxifen, que a gente falou aquela hora, então ela vai lá, a isoflavona vai lá e preenche o mesmo receptor que ela tinha, impedindo a ação do remédio. Então, ela atua fazendo aquela célula também proliferar. Mas, assim, a relação carcinogenética também não existe. Não falar, a isoflavona dá câncer. Gânglios assim, é o quê? São as ínguas que a gente pode ter pelo corpo inteiro. Então, os gânglios podem ser inflamatórios, pode ser, às vezes, um machucadinho na mão, uma cutícula, uma unha, ou os gânglios tumorais. Nem todo gânglio é tumoral. Agora, se é um gânglio grande, endurecido, que persiste, a gente tem que investigar a causa dele. Entendeu? E para menino, leva em mastologista também? Pode ser. Que idade ele tem? Tem 18. Pode. Ou no clínico geral, o clínico vai palpar a axila, pode levar. Aqui a gente palpa muito a axila, mas pode levar onde você não tem. Mas é um gânglio doloroso? Teve fase que estava doloroso, agora ele falou que passou a dor. Então a gente tem que investigar, porque a drenagem, ele é bem branquinho? Então, assim, às vezes a gente tem que ver se ele não tem pinta pelo corpo, nas costas, ver as características desse gânglio. Provavelmente não é nada, mas tem que
examinar para ver o que é, né? Não quer dizer que seja alguma coisa, mas se persiste, tem uma gama de alterações que podem ser um linfonodo, um gânglio axilar, né? Tá? Obrigada. Qual a diferença entre carcinoma e sarcoma? Então, o carcinoma, ele começa no epitélio. E o sarcoma, na célula que a gente chama do mesênquima, que não é do epitélio, é fora dela, é naqueles vasinhos aqui nessa região, entendeu? São tumores bem mais raros de mama, são menos de 4% de tumores de mama, e são tumorações que de repente começam a ficar bem grandes, de grande volume. Célula aqui, diferente. Aí caiu cálcio lá dentro, não tem nada a ver com a dieta. Aí foi lá, fez uma biópsia, operou e deu carcinoma in situ. A mamografia também detectou numa fase que a gente chama de pré-clínica, ou seja, pré-sintomático. E os carcinomas invasores, eu também posso detectá-los tanto só no exame de rastreamento, ou seja, na população que não tem nada, que não tem sintoma, que faz preventivamente, como eu posso detectar um carocinho, que começou desse jeito aqui. Deu para entender mais ou menos? Oi. Você só tinha atipia. Histórico familiar. Mas aí o resultado final da mama só veio a atipia também. Graças a Deus. Então, você fez uma conduta... É porque não é câncer que você teve. Você tinha uma lesão de risco que poderia só acompanhar, tomar medicação e, dependendo da sua história familiar, fazer o que você acabou fazendo, que não é a conduta de eleição. Entendi. Então a gente vai falar dos fatores de risco, então. Vamos aproveitar o gancho dela, a gente vai falar. Então, assim, a conduta dela é uma conduta, assim, personalizada. Todo o tratamento é focado na prevenção para cada paciente, né? Então, assim, não é que a conduta dela esteja certa ou errada, ou que seja obrigada a se fazer o que ela fez. Mas, assim, não quer dizer que você tenha atipia, você tenha que tirar as mamas. Não quer dizer isso. A atipia quer dizer que você tem um risco relativo e que, dependendo do seu histórico familiar, aí você junta e você discute com a paciente qual é a melhor conduta. E ela aceitou isso, né? Então vamos conversar dos fatores de risco, ó, tá? Não, tá certo. Entendi. Bom, então a gente vai falar agora, obrigada. Vamos falar da mamografia. Lembra que a gente estava falando? Então, lembra da maminha que a gente viu? Então, é igualzinho a uma árvore. Isso aqui eu roubei da doutora Carla, que eu achei bem interessante. A mama que a gente fala de densa, que é, teoricamente, um fator de risco, aqui é uma mamografia, numa das incidências. Ele é que nem se fosse, por exemplo, quando ela é densa, quer dizer o quê? Predomina aquele saquinho do leite, predomina um canalzinho do leite, é como se fosse uma árvore jovem. Então, se eu quiser achar um passarinho aqui dentro, é mais difícil. É que nem eu procurar um tumorzinho. Então, a gente às vezes tem que usar exames a mais para poder detectar essa lesãozinha, né? Que nem aqui. Aqui a gente vê o ninho do passarinho. Que nem aqui a gente vê uma alteração, porque a mama, ela normalmente vai virando gordura a partir dos 35 anos. Nem toda mama vira gordura, né? Mas habitualmente ela vai se transformando. Então aí eu consigo visualizar uma alteração quando a gente tem uma mama mais gordurosa. É mais fácil, né? Bom, aí a gente falou assim do desenvolvimento do câncer, que a gente estava falando. Então a gente tem a célula normal, que está aqui dentro. A gente tem as hiperplasias, que é o aumento de camada de células, que não é um fator de risco. Aí a gente tem as células diferentes, que são as atipias. E a gente tem o carcinoma in situ e o invasor, que são fatores intrínsecos do controle do crescimento daquela célula. São fatores que a gente vai falar que você herdou um gene que pode aumentar o risco e fatores que a gente não sabe direito como é que eles vão atuar para desvirtuar aquela célula do seu caminho, do seu crescimento normal. Porque a célula tem um controle, ela cresce, fica diferente, mas se ela está diferente, o nosso corpo tem como reagir e falar, não, eu vou lá e mato você. Então, essa célula tumoral foi aquela que passou o seu controle normal, né? Então, a gente pergunta quais são as causas. Qual é a principal causa do câncer de mama? O que vocês acham?
Interessante a gente pensar que é isso, né? Não, a gente viu que o crescimento da célula envolve genes, envolve fatores ambientais, fatores intrínsecos. Mas a gente pergunta, o que levou a um câncer de mama? Sabe qual é o principal fator? É ser mulher e estar envelhecendo. Então, a gente sabe que uma mulher jovem pode ter câncer? Pode, mas a incidência dela é muito menor do que uma mulher que lá para a volta do perimenopausa, que é dos 49, 50 anos, é o pico da incidência, que vai aumentando com a idade. E porque aquela célula está envelhecendo e que às vezes o controle dela de crescimento não é tão preciso e tem outros fatores. Então, o principal fator é ser mulher. Aí a gente vê, você falou do genético, interessante, né? Esporádico é quase 80%. A gente não sabe. Então a gente fala, eu não tenho história familiar, eu não tenho nada, não vou ter câncer de mama. Não é isso. Só por ser mulher já é um fator de risco. Então, aí a gente falou de ser mulher, né? Aí a gente fala, o fator hereditário é 10% desses tumores. Então, quando a gente tem história familiar, o nosso risco aumenta em relação à população. A gente vai falar sobre a história. Familiar, esse está aqui. E hereditário é quando você herdou um gene, que nem a Angelina Jolie tem, ela herdou um gene que durante a vida aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, 80% acontece aqui. A gente está aqui, uma de nós, entendeu? Sei lá, pode ter um câncer de mama algum dia. É isso. E aí, ou se a gente tem um histórico familiar, a gente fica um pouquinho mais esperta, que nem ela falou. Ou se a gente tem uma atipia, que é uma célula diferente, que aquilo vai aumentar o nosso risco, mas também não quer dizer que vá ter, entendeu? Então, 80% é esporádico. Aí vem a história familiar. Oi? 7, 8, 9, 10. Tira aqui, ó, tira 5%, tá certo. O senhor tá certo. Daqui 70%, 80%. É que a gente coloca a variabilidade, né? Não coloquei aqui as variáveis. Aqui, o hereditário de 5% a 10% e o familiar, tá? Desculpa, o senhor tá certo. Aí, a história familiar, a gente fala que é o quê? Se a gente tem mais de, por exemplo, mais de 2 parentes de primeiro grau, se a gente tem uma mãe só, e ela teve câncer de mama com 60 anos, que é a faixa de idade que ela vai ter, o nosso risco aumenta uma vez em relação à população. Então, meu risco aqui, de mulheres de, sei lá, de 50 anos, é risco 1. Se ela tem história familiar, só ela já aumenta 2 vezes em relação àquelas mesmas mulheres. Mas não quer dizer que ela vai ter. Isso é relativo, não é um risco absoluto. É uma diferença. Não quer dizer que quando eu tenho uma história familiar, só por ter tido uma mãe numa faixa. Agora, se eu tive uma mãe que teve câncer de mama com 40 anos, que já não é uma faixa tão frequente, e aí eu tenho uma irmã com câncer de mama, então eu tenho um sinalizador. Então eu posso ter dado um gene alterado, e aí sim, às vezes a gente tem até indicação de fazer a pesquisa genética, primeiro em quem teve o câncer, depois na população que são os parentes. Deu para entender? Aí, por exemplo, se a gente teve uma mãe que teve câncer de mama jovem e nas 2 mamas, também aumenta o fator de risco, né? Então, a história familiar, que ela varia de 10% a 20%. E aí a gente fala tais fatores de risco. O que é isso? Então, a gente é mulher. Então, a gente tem os fatores. Não quer dizer que todas as pacientes que têm câncer têm esses fatores de risco? Não. Só 30% das pessoas que têm o câncer é que têm os tais fatores de risco. Quais são? A gente fala do uso de anticoncepcional. Hoje em dia, com a baixa dosagem que eles têm, o risco é praticamente pequeno. Então, se o risco é 1, o risco é 1,24, ou seja, o anticoncepcional não é considerado um fator de risco importante, né? Nunca ter engravidado. Lembra que eu falei que a mama, ela foi feita para amamentar? Então, nunca ter engravidado quer dizer que aquela célula não passou por todas as fases da maturidade dela. E ela ficou sujeita a ter mais risco de não corrigir. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que quem nunca engravidou seria um fator de risco para nunca engravidar. Mas também não quer dizer que eu tive 5 filhos, primeiro com 20, 19 anos, e eu não vou ter câncer de mama. Então, engravidar... Porque todos esses dados são baseados em estados de epidemiologia. Então, a gente já sabe, aquela população, você conhece quem que mora aqui, como é que ela vida. Então, você vai somando e tentando avaliar aqueles fatores de risco, né? Se ela ficou mocinha precocemente ou se ela ficou menopausa tardiamente, por que a gente fala isso? Porque foram muitos e muitos anos aquela mama sendo bombardeada pelos hormônios femininos, né? Então, hoje em dia a gente sabe que as meninas têm menstruado até muito mais cedo. Então, eles estão até questionando, será que isso realmente é um fator de risco? Porque as meninas hoje têm menstruado com 9, 10 anos de idade, né? Então, seria um dos fatores de risco. A obesidade, que é uma doença
eu vejo aqui tão muito elegante, chique. Acho que vocês devem ter algum projeto de... Ninguém é gordinho, acho que eu sou gordinha, que sou eu. Porque o resto aqui, a obesidade não tem... É um fator de risco, porque a gordura, ela produz hormônio, né? E fora outros fatores, doença cardiovascular. Então, com os hábitos de vida que a gente está tendo, isso é um fator muito significativo. A radiação. A radiação é quando aquelas pacientes que tiveram, por exemplo, linfoma, aí fizeram radioterapia nessa região do peito. Aí, depois de 20 anos, a radiação que ela tomou, ela pode aumentar o risco de ela ter um câncer de mama. Lembra quando teve Hiroshima e Nagasaki, mesmo aquele acidente lá na Polônia, Chernobyl? Então, a gente sabe que a radiação é importante. Aí a gente vai fazer aquela pergunta, e a radiação da mamografia? Não, porque a dose da radiação é muito pequena. Então, hoje em dia, com os aparelhos, com a melhor tecnologia, essa radiação da mamografia não tem impacto para risco de câncer. A ressonância também não. Mas a ressonância a gente não usa para rastrear a população geral. A gente vai falar dela também. Mas a ressonância não seria um fator é um exame chato, caro e muito específico, né? Aí a gente fala da reposição hormonal, então a gente sabe que a reposição do hormônio estrogênio e progesterona, a gente sabe que os dois associados acima de 5 anos aumentam o fator de risco para ter câncer de mama. Não quer dizer que vá ter, mas aumenta. Por isso que na década de 90, não sei se vocês lembram, toda mulher tinha que tomar hormônio para ficar jovem, não morrer do coração, não ter doença óssea. E a gente sabe que, infelizmente, o hormônio não faz tudo isso. Então você tem que pesar muito bem os custos e benefícios de se tomar reposição hormonal. Oi. Fala que não tem que parar porque a qualidade de vida fica melhor, né, tomando. Então, aí a gente fica sem saber. Então, a reposição hormonal... E outro tem outra. Então, assim, primeiro tem que ver o seu histórico, tem que ver suas mamas. Com certeza, a senhora toma todo ano, faz mamografia todo ano. E a gente sabe que esse estudo que foi feito por as enfermeiras dos Estados Unidos, que viu que a associação desses dois hormônios aumenta. O que a sociedade tanto de reposição hormonal, de climatério, fala? Que hoje em dia a gente faz a reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida, mas tem que ver, tem mulher, por exemplo, eu estou na menopausa há 8 anos, eu nunca tomei nada. Assim, o que é mais ruim, o que foi pior? Foi a bendita do quê? Do calor. Para mim, acho que o calor é a coisa mais terrível. A memória, o hormônio, na verdade, não tem impacto, parece, na memória. Então, por exemplo, às vezes eu me arrependo, devia ter tomado, porque a gente vai mesmo perdendo um pouco da memória, o corpo da gente muda. Então você tem que pesar. Mas assim, tudo, mas tem que ver. Eu acho que é uma questão sua. Acho que saber que existe esse risco aumentado, fazer seus exames anualmente e ver. Se você falar, eu vou tentar parar e ver que a sua qualidade de vida é boa, então para. Agora, se você vê que não, porque a gente até sabe que doença tromboembólica aumenta com o uso do hormônio. Então tem que pesar bem, né? Não é uma regra certeira para todo mundo. Certo. Não, tem gente que é variável. Tem gente que toma hormônio mesmo no calorão e não ajuda. Então, é assim, lógico, a pele é visível, a pele fica mais mas isso é muito variável. Existe uma melhoria da hidratação, do trofismo da vagina, mas não quer dizer que você tenha que tomar hormônio o resto da vida, né? Tem que pesar bem, tem que pesar. Eu acho assim que o envelhecimento é uma arte, né? Eu acho que é difícil envelhecer, eu acho que a gente sabe muito pouco, eu acho que a gente está envelhecendo, mas eu ainda não tenho visto uma qualidade de vida tão significativa ainda no envelhecimento, né? Então, às vezes, as doenças ósseas, que lógico, o hormônio melhora a parte óssea, da osteoporose, osteopenia, isso melhora, mas tem remédio também que você pode associar. Então, a gente está aprendendo muita coisa. Como envelhecer com qualidade. Então, coisas que são eficazes, dieta, atividade física, tudo isso faz parte do bom envelhecimento, né? Obrigada. Eu faço reposição hormonal há pouco tempo, há 8 meses mais ou menos. Os exames anuais são suficientes?
Ou existe algum exame específico que eu posso procurar? Olha, eu quero fazer esse exame mesmo que eu não tenha necessidade? Não, nessa população, a gente não existe um exame diferente. Então, os anuais como mamografia e ultrassom das mamas são os que você vai fazer anualmente. Não tem... São esses só? E anual é o suficiente? Anual é o suficiente. E aí você se autoexamina a cada 3 meses. Se você detectar alguma alteração, você procura um especialista. Mas assim, é interessante de repente fazer... Tudo é baseado em estudo, né? Pegar uma população que faça hormônio. Eu não conheço estudo assim, até vou pesquisar. Que você tome hormônio versus outra população e oferecer níveis de atendimento semelhante ou não para essa população. Aí você poderia falar, vou fazer uma pergunta, para essa eu só faço mamografia, para essa eu faço mamografia e ultrassom, e para aquela população eu faço ressonância. Sabe, são parâmetros diversos. Essa resposta a gente não tem especificamente para quem faz só uso de hormônio, se você faria além de 1 ano. Se não tiver alteração radiológica, 1 vez por ano está certo. Ok, obrigada. Tá? Bom, e aí os vilões famosos, né, que a gente sabe que é o fumo e o álcool. O álcool não se sabe a dose que ela é segura de se tomar. A gente fala, tem estudo cardiológico que fala que 1 taça de vinho por dia seria bom, mas se não, né, a gente não sabe se é o seguro. Então esses são os fatores de risco. Então como a gente pode mudar essa história? Com uma atividade física regular, boa relação peso e estatura. O que a gente pode fazer? Uma dieta rica, pobre em gordura, rica em fibras, evitar bebida alcoólica e não fumar. Bom, então isso é o que a gente pode fazer. Saber da nossa história familiar, ter uma vida saudável. E, além disso, o que a gente vai fazer? A gente tem os métodos que são feitos para rastrear. O que é rastrear? É tentar detectar uma alteração antes dela aparecer clinicamente. Então, eu coloquei aqui o nome da doutora Carla, que ela é responsável pelo serviço de imagem lá do Samaritano, do Centro da Mulher, e a gente vai falar da mamografia. Então, o que é diagnóstico? A gente pode fazer uma prevenção primária, secundária e a terciária. A primária é aquela que se evita a causa da doença aparecer. Infelizmente, para a mama, a gente ainda não sabe. A gente tem como atuar na prevenção secundária, que é o tal do rastreamento ou screening, que é fazer a detecção da lesão numa fase antes da doença aparecer, ou seja, dela se manifestar. Ela está lá, infelizmente, eu acho duro a gente falar, né? A gente faz mamografia todo ano, parece que a gente está lá esperando sentado aparecer alguma coisa, né? Parece que é isso. Então a gente tem as nossas coisas que a gente está fazendo. E aí tem a mamografia para detectar essa lesão numa fase que a gente chama de assintomática. E a mamografia, apesar de várias controvérsias que ela tem, a gente sabe que, a gente viu que o diagnóstico precoce reduz o quê? A mortalidade. Tem câncer, vai reduzir a mortalidade. E que a mamografia, ela mostrou, através de estudos que foram feitos com a população que fazia, comparou as idades e tudo, e viu que ela teve um impacto de até 30% na redução da mortalidade. Por quê? Porque a mamografia, ela consegue detectar a doença numa fase pré-clínica, ou seja, em tumores de até 5 milímetros, que é aqueles que a gente acaba não palpando, e que a mamografia bem feita vai acabar vendo. E porque isso vai ter um impacto na história da doença, reduzindo o quê? A mortalidade, que é o que a gente viu lá no começo. Oi. Entre a mamografia e o ultrassom, tem uma diferença de grau de detecção? Tem, então, por exemplo, a mamografia, ela serve para rastrear. O ultrassom, ele complementa a mamografia. Ele complementa com a finalidade de se ter um nódulozinho de água ou um nódulozinho sólido. Infelizmente, não tem, ele é operador dependente, depende do aparelho e de quem faz. Porque realmente é um exame bem mais tranquilo, mas você tem que ter uma pessoa que faça muito bem mama, que consiga ver. E ela não serve para uma população rastreamento, porque você tem que ter a imagem para poder fazer ultrassom, entendeu? Bom, então a gente falou que a gente faz uma pergunta. Então, vale a pena a gente fazer mamografia todo ano como rastreamento? Sim, porque a detecção precoce vai ser do câncer de mama e o tratamento inicial ele vai ser muito menos mórbido para aquela paciente, né? Então ela vai acabar detectando lesões pequenininhas e ela não vai acabar morrendo disso, né? É o rastreamento com mamografia, tá? Não, mamografia.
Mamografia digital, é o que você tem que pedir. Então, o rastrear quer dizer detectar a lesão numa fase que você não está palpando, você está sem sintoma nenhum. Aí, o que serve para tentar detectar a lesão sem ser vista? Fazer a mamografia. Então, rastrear é pegar quem não tem a doença, entendeu? Ou que tem, mas a gente nem sabe que tem. Então, a mamografia é que detecta. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Duas colegas minhas tiveram câncer de mama. Uma veio a falecer. Só que elas não detectaram, pelo que eu sei, elas não detectaram nódulos. Só que uma delas ficou com a mama toda roxa. Quando eu vi, a mama estava toda roxa, foi internada, mas infelizmente veio a falecer. A outra, eu perguntei se ela também tinha detectado nódulos. Ela falou que não. Começou a sair espécie... Não é calcificação. Começou a sair espécie de... um líquido através do... E aí, como é que fica? Porque elas não detectaram nódulos. Então, nem sempre os sintomas do câncer, que é o que a gente não é o objetivo nosso aqui, é nódulo. Então, a gente pode ter carocinho, pode ter alteração da pele, que foi essa sua amiga, que começou já com tumor localmente avançado, porque a gente pode ter a tal da lesão do intervalo, que a gente faz mamografia anualmente. E às vezes pode aparecer um tumor que é muito extenso e que a mama dela já estava comprometida, que aparentemente era essa sua outra amiga. Ou menos os derrames pelo biquinho, ou seja, a secreção pelo mamilo, 90% não é nada, porque a gente pode ter secreção pelo biquinho, mas uma percentagem menor, 10%, por exemplo, sangue ou água bem clarinha, pode ser um câncer de mama. Mas assim, são sintomas que você pode ter. Então a gente está falando especificamente na população que não tem nada, não na que tem sintoma, por isso que aí é rastreamento, tá? Aí a gente pergunta, e quando então fazer essa mamografia? Então, a gente sabe que segundo os dados do Ministério da Saúde, o INCA, fala que a gente tem que fazer mamografia a partir dos 50 anos bianual. E não a partir dos 40 anual. Aí começa aquela confusão da força-tarefa americana, faz ou não faz. Então, a Sociedade Americana de Cancerologia, mais a Sociedade Brasileira de Mastologia, falam que a gente deve fazer mamografia a partir dos 40, sem limite de idade. Por quê? Se uma mulher de 80 anos, ela, por exemplo, ela é rígida, anda, né? Vai, cozinha, faz tudo, ela faz mamografia e ela pode acabar detectando um tumorzinho e você pode adequar o tratamento a ela sem tirar a qualidade de vida dela. Então, apesar que na nossa população é falado para fazer acima dos 50 bianualmente, mas não é recomendação que tanto lá no centro da mão a gente segue, nem no serviço de radiologia. Aí ele fala assim, por exemplo, aí o questionamento, então vale a pena a gente fazer mamografia dos 40 aos 50? Então, aí eles estudaram, principalmente no Canadá, e viram que essa população dos 40 a 50 anos, existe uma dúvida se realmente se tem que fazer todo ano mamografia. Só que essa resposta ainda não foi extremamente precisa a confirmação dela. Então, a gente sugere, conversando com a paciente, vendo o histórico da paciente, que ela deva fazer anualmente a partir dos 40 anos, tá? Aí vem a outra perguntinha. Qual é a limitação da mamografia nessa de rastreamento, não naquela que já tem um carocinho? Então, a gente tem as limitações no método. Então, o método bom, ele detecta até 90%. Então, uma imagem bem feita, com boa técnica. Então, a gente vê que são resultados falso positivo. O que que é isso? Você tem uma lesão que parece tumor. Tá ficando frio, né? Tem uma lesão que parece tumor. Você jura que é tumor e não é tumor. Então, o laudo vem com uma suspeita, não tem a doença, isso vai gerar ansiedade, vai gerar exame desnecessário às vezes. Isso é por volta de até uns 20% dos exames que podem acontecer, né? Se a gente às vezes está super tratando, lembra que a gente viu aquelas lesões in situ, né? Então, o carcinoma ductal in situ, a gente não sabe quem é o ductal in situ que pode virar invasor. Quando a gente souber, a gente pode, às vezes, só acompanhar também. Ou, às vezes, se ela tem um in situ, ela acaba fazendo cirurgia, radioterapia, tomando um remedinho. Então, essa doença que a gente quase não sabe direito como ela vai evoluir, a gente pode aumentou o índice de detecção e a gente acaba não sabendo se a gente está fazendo o melhor tratamento. Quando a gente detecta um carcinoma in situ, um ductal in situ, a gente tem que tratar. Então, isso pode gerar um supertratamento. E o falso negativo, que é aquela história, né? Ah, eu fiz minha mamografia, não deu nada. Aí vai ver, aí repete no outro ano, aí compara as imagens. Por isso que é importante guardar as mamografias, né? Aí viu o quê? Que a mamografia tinha lesão e não foi visto.
Isso pode acontecer. Então, um falso negativo vai levar um atraso, às vezes, no tratamento. Então, antes dos 50 anos, eu descobri que eu tinha microcalcificações, daí eu fui para o Hospital do Câncer e desde 2002 eu estou no Hospital do Câncer fazendo acompanhamento. Mas até agora, graças a Deus, não deu nada. Então, assim, eu tenho BIRAD 3, né? E quando chegou em março que eu fiz mamografia, o médico, eu estava fazendo a cada 6 meses, né? Aí quando chegou em março, ele falou assim, vamos fazer a cada 1 ano. A minha dúvida é, esse período de 1 ano pode acarretar problemas? Eu parei de fazer a cada 6 meses para passar a fazer a cada 1 ano. Vamos supor, eu fiz em março, agora eu vou fazer em março do ano que vem. Isso eu posso trazer algum problema? Qual é, assim... Então, eu vou te mostrar o que é esse tal do BIRADS. Não sei se vocês sabem o que é BIRADS, né? Sabem? Mais ou menos. Então a gente vai falar, eu vou falar e vou te responder. E se eu não te responder, você me pergunta de novo, tá? Aí a gente faz a outra pergunta. Ó, o que é BIRADS, né? Então, BIRADS, a gente tem que ter o quê? Uma mamografia de alta qualidade, mais um exame médico para a gente fazer uma detecção precoce. O BIRADS é que nem um Papa Nicolau, é um sistema radiológico de imagem para a mama. É que a sigla está em inglês, né? Breast é mama, então é um sistema para mama. E ele foi iniciado para todos os médicos generalistas que não sabem o que é isso, poder fazer as suas triagens. Então, o BIRADS, ele vai de 0 a 6, sendo que o 0, a gente vai ver aqui, ó. Então, 0 é o quê? 0, ele necessita de alguma coisa a mais, uma incidência diferente, ou necessita de um ultrassom, alguma técnica a mais. Só que 87% desse BIRADS 0 não é nada, ou seja, não é câncer. Tá? Então, se vier um BIRADS 0, não é nada. Aí, o BIRADS 1, mamografia bonitinha, normal, não tem nada. Aí, BIRADS 2, a gente tem uma alteração, tem um cisto, tem umas calcificações aqui, grosseiras, bonitinhas, ó, aqui, grosseiras, bonitinhas, aqui esparsas, isso é normal, né? Aí vem o tal do BIRADS 3, que foi o que ela falou. Então, o BIRADS 3 é aquela palavrinha provavelmente benigno. Então, o que o colégio americano fala? Ele fala que a gente tem que fazer controle semestral até 2 anos. Se nesses 2 anos ficar estável a lesão e não precisou fazer uma intervenção para saber qual é a causa, aí você passa por uma vez por ano. Então, é seguro passar por uma vez por ano. Tá? Não precisa fazer a cada 6 meses. Então, a gente sabe que no BIRADS 3, essa aqui, ó, a gente tem o que ela falou, ela tinha provavelmente um grupo de calcificações. Nesse caso, elas são redondinhas, juntinhas, são semelhantes. Então, é uma lesão que eu falo, provavelmente é benigno. Tem radiologista, tem um sueco famoso, o Dr. Tabar, ele nem usa o 3, porque ele acha que o paciente fica tão angustiado, como provavelmente? Eu quero saber o que é, né? Então, a sugestão é fazer segmento. Tá? Aí tem o BIRADS 4. O 4, ele não quer dizer que seja tumor. O 4 quer dizer que você tem 70% de chance de não ser nada. E tem 30%, que não é uma incidência tão baixa, de ter uma lesão que você tem que investigar. Aí sim, tem que fazer uma biópsia, tirar um pedacinho, ter certeza do que é aquela lesão e fazer um acompanhamento também. E o BIRADS 5, que é aquela lesão que em 3% dos casos é benigna e em 97% é maligna. Então, isso foi uma classificação radiológica que ajudou os médicos generalistas a conhecerem e poderem fazer suas triagens naquela população. Deu para entender? Aí a gente pergunta, mulher com prótese tem que fazer mamografia? O que vocês acham? Tem, porque não estoura, tem uma incidência especial que se faz, que é que você tira a prótese do caminho para poder visualizar melhor o tecido mamário. A outra perguntinha, o que é a mamografia digital? Porque hoje em dia a gente fala, mas eu fiz a mamografia, aquela convencional, mas agora tem a digital. Então, a digital, a gente sabe que as mamografias, a gente tinha a analógica, que é aquela mamografia que também usa radiação, e só que a convencional, a imagem ficava num filme, que nem aquele filme de raio-x. Já a digital, ela vai para o computador e você consegue trabalhar melhor aquela imagem. Ela é melhor até para as mamas densas. Só que eles falam o quê? Que se a gente compara a convencional com a digital, aparentemente não tem diferença nenhuma em termos de mortalidade. Mas a digital ela é melhor para quê? Para não ter que voltar para fazer outro exame às vezes, ou ela vai ter uma sensibilidade um pouco melhor que a convencional. Então ele pergunta, será que então que a digital ela reduz o risco, a mortalidade, porque ela vai ver mais coisa do que a outra?
Essa resposta é não, mas ela é melhor em mamas densas. Lembra aquela mama que parecia uma árvore com uma copa bem grande? Mama densa, e para mulheres jovens, que às vezes tem um histórico familiar ou que tem um nódulo e a gente quer ver aquela lesão, tá? Ultimamente, as mamas estão ficando mais densas. Por quê? Assim, eu não acredito que... Eu não tenho esse dado para falar que as mamas estão mais densas, né? Eu acho que é variável isso. Por exemplo, as asiáticas, as que moram lá na Ásia, têm mamas muito mais densas do que nós. Será que pode ter relação com a alimentação? Porque a mama, ela é uma glândula hormônio sensível. Será que tem algum fator? Sim, mas eu não sei se na nossa população o hormônio faz a mama ficar densa de novo. Então, a reposição hormonal pode ser um fator que também deixa, mas não sei se na população, de verdade, essa resposta eu não sei. Eu sei que é um fator de risco, mas não sei se elas estão mais densas, né? Bom, aí a outra perguntinha. Com que frequência a gente tem que fazer a bendita da mamografia, né? Então, segundo a Associação Americana, a gente tem que fazer anualmente a partir dos 40 anos, sem data de limite. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer do nosso país, bianual a partir dos 50 anos. Então, a gente tem que conversar com a paciente do porquê ela fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos, né? Então, a gente segue os critérios da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Sociedade Americana de Oncologia. E o mais importante de tudo, né? A gente pergunta do ultrassom. Então, o ultrassom, ele infelizmente não serve para rastrear. Ele só serve para quê? Para ver se tem um nódulozinho, se é de água ou se é sólido. Então, e a ressonância, que ele fez a pergunta. A ressonância, ela tem indicações muito precisas. Se eu quero avaliar pacientes de alto risco, o que é alto risco? Se eu tenho história familiar importante, se eu tenho um carcinoma, tive um câncer, eu quero ver a extensão da minha doença naquela mama, ou se eu tenho uma prótese, eu quero ver se aquela prótese rompeu, a melhor exame é a ressonância. Mas para rastrear a população que não tem história, só por ser mulher, não é indicado fazer ressonância anualmente. Aí tem um outro método que é novo, que é a tal da tomossíntese, que é uma mamografia em 3D, que corta a mama em 3D. Essa mamografia ainda tem poucos aparelhos, não é um método que a gente tem a resposta. Será que serve para rastrear como a mamografia que a gente tem a digital? Então, ela é bom para a gente avaliar o quê? Tirar a sobreposição de imagem. É que nem a gente afastar um galho do outro galho para a gente tentar achar o ninho de passarinho. Então, essa tomossíntese, ela faz vários cortes da mama e ela consegue visualizar. Mas não é indicada para rastreamento e nem em todo caso também. E mais importante de tudo que a gente está fazendo isso, a gente só falou sobre detecção precoce. A gente não está falando dos sintomas nem sinais do câncer, como a gente comentou. É a gente viver e não ter medo de se cuidar. Era isso, gente, que eu tinha a falar para vocês. Tá? Que vocês querem fazer alguma pergunta? É que foge um pouquinho da mama. Pessoa de idade costuma ter muita dor na perna. Quando dá câncer no osso, qual seria o sintoma? Não tem a ver com câncer de osso, às vezes você tem uma dor persistente, localizada, e que pode aparecer uma tumoração naquela área. Então, por exemplo, tem os tumores, tem os sarcomas ósseos, tem os que são lesões que não é essa dor que a senhora deve estar sentindo. Que gostei. Mas um câncer ósseo, ele tem mais relacionamento, às vezes pode criar uma tumoração e crescer, e uma dor que é persistente, é diferente de uma dor que você às vezes tem ou por esforço físico, é diferente da dor do carcinoma. Você fica ciente quando dá isso? Então, nem sempre. Às vezes, por exemplo, um menino de 16 anos começa a queixar. Ah, mas eu tô com uma dor no osso, tô com uma dor... É estranho. Primeiro que não é normal na faixa de idade, né? Então, aí você tem que investigar. Eu acho que tudo aquilo que é persistente, que está um pouco fora da nossa rotina e que tira a sua qualidade de vida, a gente tem que investigar para ter certeza do que é. Né? Tirar. Quer que voltar? Tira essa mama apertada, né? Ninguém gosta. Ah, tem mais um, pronto. Não, é duro, né? Fazer mamografia não é fácil. Mas a gente fica lá quietinha e faz o exame e rápido, né? Ninguém gosta.
Além desses exames, existem os laboratoriais, CA 125, CA não sei das quantas, os marcadores. São válidos? Não, infelizmente os marcadores não servem para diagnóstico, eles servem para acompanhamento. Tem muito colega que pede, mas o marcador, por exemplo, é lógico, se você tem uma lesão no ovário, por exemplo, um cisto, e você tem, sei lá, 50 anos, você pode pedir o CA 125, que se ele tiver aumentado, pode ser tanto endometriose, quanto às vezes pode ser um tumor. Mas o marcador, eu acredito que a gente vai evoluir para métodos de sangue que vão diagnosticar lesões de uma forma bem precoce. Então, porque aquela célula, vamos pensar naquela célula, produz alguma alteração e que de repente você possa detectar no sangue. Eu acho que mas não esses marcadores, tá? Queria saber se você pode só contar para as meninas, porque eu já fiz algumas vezes, né, o que significa, como é que é a mamotomia. Ah, tá. Eu também já fiz em mim. Ah, fiz algumas vezes já. Muito desagradável. Então, a mamotomia é um método de biópsia. Então, por exemplo, a gente tem lá um BIRADS 4, uma microcalcificaçãozinha agrupada ou um nódulo. Então, a gente vai fazer hoje em dia, a gente não precisa necessariamente fazer uma cirurgia. Então, a gente tem métodos de biópsia, que são biópsias, a mamotomia é uma biópsia a vácuo, que você introduz uma agulha na região, pode ser por mamografia, se for calcificação, ou por ultrassom, pode ser um nódulo. Aí você vai lá, acha aquela lesão, o radiologista vai, suga aquela lesão para mandar para exame. Aí, sem ser a mamotomia, tem a corebiópsia, que é uma biópsia de fragmento, que vai lá, que nem uma agulhinha de crochê, tira uns pedacinhos e manda para análise. Tudo isso é para ter um diagnóstico e saber qual é a natureza daquela lesão que você tem que investigar, né? É ali, ó. Com relação ao tratamento, por que tem algumas pacientes que já têm um diagnóstico de câncer, não faz a rádio nem a químio e toma o medicamento via oral? Então, depende tudo da fase da doença. Então, lembra que a gente falou dos estádios? Então, o estádio 0 é o tal do in situ. O carcinoma in situ, que eu falei que a gente pode hoje em dia super tratar, porque nem eu sei quem é o in situ que vai virar invasor. Então, imagina que na década de 80, que não faz tanto tempo assim, a gente tirava a mama de quase todo mundo. Aí começou a preservar a mama, fazer os quadrantes, né? Porque a gente começou a entender o comportamento da doença. Então, todo tratamento é baseado no quê? De eu conhecer no quem eu estou mexendo. Então, por exemplo, o carcinoma in situ era tirado a mama. Ainda tem casos que hoje em dia se tira. Então, você foi lá, tirou a mama e viu que aquela mama lá, que aquele tumor, ele é hormônio sensível. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá, você dá um anti-hormônio bloqueador, que seria o remedinho por boca, o que é o tamoxifeno, que é um anti-hormônio seletivo na mama e atua como hormônio no resto do corpo. Mas aí, se você preservou aquela mama, eu tenho que fazer radioterapia. Então, toda vez que eu preservo a mama, geralmente eu irradio. Casos discretos, você não faz radioterapia. E por que às vezes você não faz radioterapia? Ou você tirou a mama dessa paciente e você não fez radioterapia. Agora, tem uma entidade que a gente chama de neoplasia lobular in situ, que é aquela que eu mostrei também. Nessa, você pode só dar o anti-hormônio ou não fazer nada. E essa paciente não se faz radioterapia, porque ela é considerado mais um marcador de risco para o futuro. Né? Então, assim, todo tratamento, hoje em dia a gente tenta direcionar o tratamento para cada paciente, para cada tipo de tumor que aquela paciente tem, tentando oferecer o mais eficaz e o menos mórbido para ela. Deu para entender? Tá. Por favor, de que forma o hormônio influi no surgimento do câncer? Então, lembra aquela célula que está lá? Aquela célula, ela tem no núcleo dela, ela tem receptores, ela recebe aquele hormônio. O hormônio ele vai estar relacionado à proliferação da célula, então ela cresce. Então, se eu já sou uma célula defeituosa e eu estou tomando uma coisa que me faz multiplicar, ele atua nessa fase. Ele não é o carcinogênico, ele não faz a célula bonitinha se tornar um mau elemento. Ele vai lá e faz ela ruinzinha proliferar.